culto, Deus amado, de gratidão, em honra ao Senhor, porque o Senhor merece. Sabemos que se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui nessa noite. Mas o Senhor faz questão de ser adorado, Pai. E esse povo se reúne aqui, Senhor, mesmo que somos em poucos ainda. Nós nos reunimos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos atraiu até aqui. Não fosse o Senhor, certamente escolheríamos outras coisas para fazer. Escolheríamos outros lugares para ir. Mas o Senhor, aprove ao Senhor estarmos juntos nessa noite. Existem irmãos que vão estar de casa, vão ouvir a Tua palavra, que eles sejam alimentados, que eles sejam, assim, Senhor, inclusos nesse corpo, Pai, que é a igreja do Senhor. Oh Deus, nós te amamos, nós te bendizemos nessa hora. Pedimos ao Senhor que o Senhor renova as forças daquele que está cansado, que veio do trabalho direto, que o Senhor dá saúde para aquele que está doente, que está enfermo, que está se sentindo, Deus amado, mal nessa hora. Oh Deus, que nada possa impedir-nos de te adorar nesse lugar. Renova nossas forças, renova o nosso vigor. Encha, Senhor, desse calor do Teu Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos, sim, Senhor, fazer o nosso melhor para o Senhor, porque o Senhor merece. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. Você pode cantar isso de novo? Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar.
ver nessa noite, cheios, queimando por Ti, Senhor, queimando, ó Deus, de amor pelo Senhor, porque Tu és, ó Deus, o desejado das nossas almas. E o Espírito Santo não pode estar longe de nós. Nós queremos estar com Ele, senti-lo, vivê-lo, porque Ele é o Consolador amado que foi enviado para estar conosco todos os dias. Oh, Espírito Santo de Deus, nós Te amamos, nós Te queremos. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor, Ele está no nosso meio. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Graças eu Te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Suas mãos. Graças eu Te dou.
existe outro tão maravilhoso como o Senhor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Cristo, Filho de Deus. Oh, aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Estou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Diga isso. És inigualável, assim oh, aleluia. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e sempre. E teu é o reino, tu és, sim, Deus, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de
poderoso, que é invencível, que é imutável. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, e te agradecemos. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel. Sim, Senhor. Canta isso, igreja. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. E o que? Sei que és meu Pai. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Sim, o Senhor é bom em todo tempo. Não há outro como nosso Deus. Aleluia! Pode aplaudir mais forte esse Deus poderoso, que é bom. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Glórias a ti.
Vamos orar, agradecer ao Senhor. É sempre tão bom a gente ter a oportunidade de agradecer a Deus assim em comunidade, estando orando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Isso para nós é fator essencial. Está chovendo, não tem nada fácil, o trânsito não fica fácil, não fica nada fácil, é difícil. Mas eu creio que isso torna até melhor. Há quanto tempo a gente não se esforça de fato para poder reunir em comunidade assim? A gente não tem feito muito isso mais. Nós não temos mais aquela paixão por estarmos juntos assim, né? Unidos, congregando, cantando louvores, buscando a presença do Senhor, juntos em comunidade. Louvado seja o nome do Senhor, que está nos dando essa oportunidade essa noite, que está nos dando direção, que está sendo louvado e adorado por nós, assim, em um culto público. Então você pode abrir os seus lábios, você pode abrir o seu coração, você pode orar ao Senhor nosso Deus, glorificando, engrandecendo o nome dEle. É tão bom poder saber que nós estamos seguros no nosso Deus, irmãos. É tão bom podermos orar sabendo que tem um Deus que de fato está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo, está cuidando de nós, está suprindo nossas necessidades emocionais, espirituais, sejam físicas, seja como for. O nosso Deus é fiel. Ele é um Deus fiel, generoso e poderoso. Abra os seus lábios, glorifique o nome do Senhor, fale com Deus, ore ao Senhor seu Deus, ore ao Senhor seu Deus, glorifiquemos o nome do Senhor das nossas vidas. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, estamos reunidos aqui diante do Senhor, para oferecermos ao Senhor o louvor, oferecermos ao Senhor as nossas vidas, pois sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Tu és um Deus gentil, um Deus generoso, mas também é um Deus justo que tem cuidado de nós. Olha para os nossos corações, Senhor, olha para as nossas vidas e conduze-nos segundo o Teu propósito. Cuida de nós, livrando-nos de nós mesmos, meu Pai. Neste momento em que nos colocamos diante do Senhor, também colocamos os nossos irmãos da igreja local, os irmãos que estão reunindo agora em várias congregações na nossa região. Que a palavra do Senhor seja viva, verdadeira e fiel sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão pelo Brasil afora nesse momento se reunindo, que estão por outras partes do mundo nesse momento, cantando louvores, engrandecendo o nome do Senhor. Oramos pelos nossos irmãos que estão no Irã, a igreja que mais cresce no mundo atualmente. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê força, que o Senhor aumente a fé de cada um deles. Oramos pelos irmãos que estão na China, a maior igreja cristã do mundo atualmente. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor venha trazer um despertamento também no nosso Brasil. Que as igrejas, que os pastores, que os líderes possam se lembrar o motivo pelo qual sobem nos púlpitos e tomam os microfones em tuas mãos. Que nos lembremos de quem foi que nos livrou das trevas e nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. Que nos lembremos do Deus que salvou a nossa casa, que cuida da nossa família, que tem sido fiel, um Deus sincero, um Deus puro e verdadeiro, um Deus santo e eterno. Nós o louvamos nessa noite e as nossas orações, Senhor, são entregues a Ti, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão querido, aplauda o Senhor de verdade, glorifique o nome do nosso Deus, engrandeça o nome do Senhor, aleluia. Fiel é o nosso Deus, grande é o nosso Senhor. Aplauda o Senhor, querido, a oportunidade que estamos tendo nessa noite, de engrandecermos o Deus da nossa salvação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Irmãos queridos, boa noite, graça e paz seja convosco. Tudo bem com os irmãos essa noite? Amém, graças a Deus. Pode se sentar por favor no seu lugar. Crianças entre 4 e 12 anos de idade podem subir por favor, serão ministrados pelos nossos irmãos lá em cima. E louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade, não é mesmo, irmãos? Hoje já nos reunimos aqui pela manhã com alegria, foi tão bom. Os nossos irmãos têm vindo pela manhã e tem sido um momento tão especial, tão edificante para nós. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus bondoso, de fato é um Deus generoso, e nós continuamos louvando o nome do Senhor, irmãos, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Se você precisar de um envelope, só é você levantar sua mão onde você estiver, e você será servido por um dos nossos irmãos. Se preferir, você já sabe as outras formas das quais você pode fazer. Irmão, sabe, eu oro tanto a Deus para que
chegue um tempo em que não precisaremos mais falar sobre isso. Não precisaremos mais parar para poder falar sobre a importância disso para a vida congregacional. Nós fomos tão machucados no passado com esse momento, que muitas pessoas abriram mão de serem abençoados, abençoando a obra do Senhor, porque Deus realmente é o dono do ouro e da prata, tudo é dele. E eu, sinceramente, irmãos, eu acredito que esse é um dos momentos que mais prova a nossa fidelidade, a nossa crença de fato. Porque nós temos muitas coisas que nos confundem, mas nós não podemos nos esquecer que a igreja não tem fins lucrativos. Você sabia disso? Você sabia que o pastor, como é o meu caso, eu trabalho por conta da igreja, vivo por conta da igreja e recebo, tenho um soldo mensal que eu recebo para poder dar tempo integral e servir trabalhando, graças a Deus, muito. Sabia que o meu enriquecimento, se eu não tiver um outro negócio além, se eu não tiver uma empresa, alguma coisa assim, sabia que se eu enriquecer sendo só um pastor local, é um enriquecimento ilícito? Porque a igreja é uma instituição sem fins lucrativos. Então eu devo sobreviver com o soldo que eu recebo, como se eu de fato trabalhasse fora, em uma empresa, seja como for, dessa forma. Eu me lembro que em 2013, quando eu tive a oportunidade de estar em Londres, em uma viagem missionária também, eu me lembro que naquele período estava tendo lá uma CPI, digamos assim, não é? Estava tendo uma CPI em todas as igrejas cristãs, protestantes lá, a fim de entender o que estava acontecendo, porque tinha muitos pastores lá usando Rolex, andando de Lamborghini e outras coisas mais, e isso chamou a atenção do governo, e eu daquele tempo para cá eu fiquei pensando, meu Deus, aí veio a Lava Jato depois no Brasil, nós lembramos todos a Lava Jato, eu fiquei pensando, meu Deus, daqui a um tempo vai ter operação dilúvio na igreja. Vai passar um dilúvio e o que vai ter de coisa sendo exposta vai ser impressionante. Mas irmãos, não é por causa disso que nós devemos abrir mão de sermos também abençoados, pois Deus dá semente ao que semeia. Eu acredito que vai chegar o momento em que nós não vamos precisar lembrar os irmãos da importância, pois nós somos os sustentadores, né, da congregação. A igreja não tem fins lucrativos, ela não tem aplicação na bolsa de valores, não tem empreendimentos, não. Tudo na congregação é mantido, os nossos missionários no campo, as reformas, tudo que tem aqui, construções, tudo é mantido por aquilo que nós ofertamos. É assim que funciona. E que Deus seja louvado com a nossa sinceridade e também generosidade. Nós não podemos esquecer, somos nós quem mantemos a igreja, que os nossos filhos um dia vão assumir, que eles já fazem parte dela e etc. e tal. É assim que tem que ser e que Deus seja louvado através das nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar? Santíssimo Deus e eterno Pai, nós louvamos o nome do Senhor mais uma vez essa noite, porque o Senhor tem guardado os nossos corações e as nossas mentes e tem nos livrado de nós mesmos. A oração dessa noite, Deus, é uma oração para que o Senhor tire de nós todo orgulho, prepotência, arrogância, toda ambição que nós temos em nossos corações, que tem tirado a nossa paz. O Senhor tem percebido que nós temos perdido noites de sono porque compramos o que não podemos pagar e almejamos o que não precisamos ter. Dai-nos sabedoria, simplicidade de vida, para que possamos prosseguir com uma boa administração. Que o Senhor nos ensine a fazer desse jeito, pois nós ainda somos leigos com relação a essas coisas. Guarda os nossos corações de nós mesmos, de fazermos investimentos que não provêm do Senhor. Guarda-nos, meu Deus, de fazermos aquilo que o Senhor não mandou, para que depois não passemos por situações difíceis, como grande parte de nós. Como acontece com grande parte de nós. Que o Senhor nos dê sabedoria para isso, inclusive na organização congregacional. Que o Senhor dê sabedoria a todo o conselho, toda a administração, para que possamos investir naquilo que o Senhor separou para nós. E que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido por tudo aquilo que tem vindo em nossas mãos, que seja administrado tanto na igreja, quanto nas nossas casas, para a glória e o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir à frente, se preferir, faça de uma das formas das quais você sabe que estão disponíveis para você. Faça louvando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Posso amar toda morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Faça com alegria, irmão. Glória a Deus, aleluia, amém.
Hoje nós recebemos algumas fotos lá no nosso grupo lá do conselho, do que está sendo feito lá em Cachoeirinha, no que diz respeito à obra, né? Então o piso está sendo colocado lá, sentado lá, está lá o pastor Velber, o pastor Deusdete e também o Marcelo, que é membro aqui da nossa congregação, dos ministros de louvores aqui também, estão lá trabalhando pesado, estão lá desde chegar lá na segunda noite, vão retornar no sábado à noite, eles vêm embora para casa, mas estão trabalhando bastante lá, graças a Deus, e mesmo assim já estão acontecendo os encontros lá na base missionária, e assim também nós estamos caminhando. Eu peço aos irmãos que sejam em oração pelo nosso irmão José, assim como a família dele, estão no processo lá de acertando a documentação, estão na Colômbia, em Bogotá, acertando as documentações para poder ir para a Venezuela. Irmãos, a gente está com muita expectativa. Eu creio que daqui a alguns dias, né, vai ser compartilhado com os irmãos qual que é o plano, né, no culto de missões desse mês, qual que é o plano, o que vai acontecer, o que Deus está direcionando para nós nesse tempo com relação aos nossos missionários que estão hoje na Colômbia e que devem descer para a Venezuela. O projeto é muito bacana, muito arrojado e Deus tem sido misericordioso. Ore pela Colômbia também, a perseguição lá está acontecendo assim, tem pastores, missionários que estão perdendo a vida lá na Colômbia também, a perseguição está muito cruel lá, mas que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos e nos dê força para continuar. Eles só não querem retroceder, não querem voltar. Eles querem permanecer firmes lá, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os amados. Nós estamos em uma série de ministrações na primeira carta do apóstolo Pedro. Então, se você puder abrir na primeira carta do apóstolo Pedro. E essa noite é uma noite importante, porque o tema, ele é sugestivo, ele é profundo e ele trata muito com todos nós que estamos aqui, tá bom? E eu peço que vocês tenham bastante atenção. Essa carta de Pedro é uma carta desafiadora, porque ela não apresenta apenas as questões teóricas, né? Não fala apenas assim, na verdade, é uma resposta do chamado de Deus à nossa salvação. Então, nós vamos ler o capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. É desafiador isso aqui. E na semana que vem nós vamos ler apenas o verso 7. Vamos fazer essa subdivisão, porque a gente não tem pressa com relação à exposição bíblica. E que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora, que é a versão utilizada pela nossa congregação como leitura nos cultos públicos. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam a sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Apenas até aqui. Vamos orar? Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, estamos aqui como servos do Senhor, como aprendizes, como discípulos. Rogamos ao Senhor, Pai, que nos dê sabedoria e que a Tua palavra revele os próximos passos, revele como devemos caminhar nessa terra. Toma os nossos corações e mentes para que o Senhor seja glorificado através também da nossa atenção e da nossa dedicação nessa noite. Fala profundamente a nós, cuida dos nossos lares, das nossas casas, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Esse é o tema, o coração da mulher piedosa. Permitindo ao Senhor, na semana que vem, falaremos sobre o coração do homem piedoso. Essa estrutura de texto que Pedro utiliza é muito profunda. E mesmo que os irmãos pensem, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. O que os jovens, meninos, adolescentes pensam? O que tem a ver comigo isso aí? Tudo. Afinal de contas, vocês vão se casar um dia. E nós precisamos entender como devem ser os nossos passos. O grande problema dos nossos dias é porque nós não estamos dando muita atenção àquilo que precisávamos dar atenção para a formatação de uma base para coexistirmos nesse mundo. E por causa disso, nós tomamos decisões afoitas, ansiosas, sem perceber o que de fato está acontecendo. E a consequência são casamentos errados, são problemas conjugais.
o nosso distanciamento das Escrituras faz com que nos aproximemos da cultura vigente. E a cultura toma conta do nosso olhar, da nossa vida, fazendo com que percamos completamente a estrutura básica da nossa existência nesse mundo. Aqui, Pedro, completando ou implementando ainda mais uma estrutura necessária de submissão, ensinando a necessidade de seguir a Cristo e como se deve seguir, ele vai estender aquilo que nós vimos no capítulo 1 sobre a salvação, a resposta da salvação que é a santidade, depois sobre a necessidade do amadurecimento, do desenvolvimento, a edificação da igreja de Cristo que somos nós, a partir do chamamento para a salvação. O que Pedro nos mostra aqui é uma construção, é uma construção textual muito progressiva, que apresenta não apenas que fomos salvos, mas o que agora devemos fazer, já que somos salvos. Nós temos o hábito, principalmente no Brasil, os sul-americanos, nós, latino-americanos, nós somos de sangue quente. Então nós gostamos das coisas assim, bem cheias de coisas para acontecer. Por isso que os cultos mudaram muito nos nossos dias. E tem tanta coisa no culto que a gente não sabe nem que hora que é a palavra, o que acontece. Mas são muitas coisas que nós vamos trazendo para dentro da igreja, porque nós somos assim. Nós temos o sangue quente. Nós gostamos disso. E por causa disso, nós vamos nos perdendo. E sabe o que nós gostamos de verdade? É conhecer os benefícios de sermos filhos de Deus. Mas nós não nos atentamos para as nossas obrigações. Queremos os direitos, mas dispensamos os deveres. Mas Pedro, de forma incisiva, apresenta os deveres. Apresenta os direitos, mas também apresenta os deveres. Ele fala sobre sermos salvos, ele fala que agora somos separados por Deus em Cristo Jesus, mas agora explica como devemos viver. E é aí que a gente esbarra na nossa forma de caminhar. Ele começa aqui com relação às autoridades, ele trata de forma muito linda, né? Quando ele fala sobre as autoridades que estão sobre nós, principalmente governamentais. Ele fala sobre como devemos nos submeter ao Estado, desde que ele não nos mande pecar contra Deus. Isso foi muito bem ensinado. Pastor Márcio, inclusive, trouxe uma exposição muito linda nesse tempo aí. Depois, nos foi apresentado pelo nosso irmão Rafael as autoridades do nosso local de trabalho. Como devemos nos submeter? Pastor, eu não participei desses cultos, eu não conheci. Irmão, é só você ir lá no YouTube, tem uma playlist lá com a série de ministrações, exposição da primeira carta de Pedro. E ali você vai pegar todas as ministrações e vai entender melhor ainda essa construção para aplicar na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, o irmão Rafael trouxe uma compreensão bem bacana a respeito do nosso comportamento com relação às autoridades no local de trabalho. Como nós devemos, de fato, amá-los a ponto de, mesmo que de forma dura, eles nos tratem, assim nós devemos nos submeter a eles, desde que não nos mandem pecar contra Deus. E nessa mesma pegada, nessa mesma linha, Pedro continua no capítulo 3. E ele começa da seguinte forma: da mesma forma. Que mesma forma? Do jeito que nos submetemos às autoridades governamentais, do jeito que nos submetemos às autoridades do nosso local de trabalho, assim também, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Oh, glória! As irmãs ficam em silêncio. E os maridos olham para elas, apertam a mãozinha delas assim, né? Está percebendo aí, esposa? Esse sujeitar-se aqui é uma palavra que era muito bem utilizada, na verdade, por exército, pelo exército. É um termo, é uma expressão militar. É como um soldado que se sujeita ao seu superior imediato. É dessa forma. Porém, esse sujeitar-se aqui, o apóstolo Paulo, ele fala de forma muito aprofundada, um pouco mais aprofundada, na verdade, do que Pedro, lá na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 3. Ele fala 3 versículos apenas com relação à mulher, como deve se comportar com relação ao marido. Mas ele fala 9 versículos com relação a como o marido deve se comportar com a esposa. Pedro faz uma pequena inversão. Ele gasta mais tempo falando da esposa para com o marido, e depois ele vai tratar sobre o marido para com a esposa. Mas isso não diminui absolutamente em nada o valor que ambos temos no relacionamento conjugal ou no relacionamento interpessoal. É importante compreender aqui que está falando sobre a esposa que deve sujeitar-se à autoridade do seu marido, não de todos os homens, como às vezes as pessoas imaginam que seja.
Eu não estou falando, obviamente, os filhos respeitam seus pais e etc e tal. Mas aqui, de forma específica, está tratando sobre a necessidade da mulher sujeitar-se aqui. Mas o sujeitar aqui, nós já falamos sobre isso muitas vezes. Não está relacionado ao marido ter total domínio sobre a esposa, não. Mas são papéis especificados por Deus dentro de um relacionamento conjugal para que a família possa progredir glorificando o nome do Senhor. Assim, o marido deve ser homem o suficiente para assumir o papel de mantenedor, sustentador, protetor, provedor, profeta, sacerdote dentro de sua casa. Assim, a esposa deve se submeter. Essa submissão aqui também glorifica o nome do Senhor, mas é uma submissão relacionada ao seu marido. Pedro não está dizendo nada sobre a mulher não poder, por exemplo, exercer cargos de autoridade. Seja no governo, seja talvez no trabalho, em uma empresa. A Bíblia vai restringir de fato a autoridade da mulher no que diz respeito ao lar, com relação ao marido, e também eclesiástica. Mas a gente entra nisso em um outro momento. O fato aqui é a necessidade. Pedro está dizendo assim, olha, assim como nós nos submetemos ao governo e aos nossos patrões, mulher, esposa, submeta-se ao seu marido. Paulo vai ser um pouco mais enfático, vai dizer assim, a mulher deve se submeter ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. E como a igreja se submete a Cristo, irmãos? Com alegria. Nós somos escravos de Cristo, não no aspecto, essa palavra escravo, ela é um tanto quanto desgastada por causa da história escravagista da humanidade. Então isso fez com que essa palavra se tornasse uma palavra muito dura. Principalmente a partir dos navios negreiros que subiam e desciam da África com os negros a fim de escravizá-los na Europa, aqui também, né, na América Latina depois de um tempo, mas também na América do Norte. Isso trouxe um peso muito grande, mas o escravo, principalmente lá em Roma, não se limitava à questão de ser maltratado, mas ele era simplesmente um servo que ia servir ao seu senhor pelo resto da vida, por alguns motivos. Pode ter sido comprado pelo seu senhor, ou pode ter sido uma dívida paga com a própria vida, ou com a vida dos seus filhos, que foram vendidos como escravos. Muitos escravos naquele período também, eles viviam como membros de casa, como membros da família. Muitos escravos, quando eram libertos, eles não recebiam alforria, eles não queriam ir embora, porque eles eram tratados como membro da família. Então, esse tipo de situação, ele se complica, porque hoje, quando se fala sobre a esposa se submeter ao marido, em uma cultura como estamos vivendo agora, é muito difícil conseguir entender como eu vou glorificar a Deus desse jeito. As mulheres buscam igualdade, e eu não estou dizendo que isso é errado, não. Eu só estou dizendo que cada um tem o seu devido lugar. Preste atenção, assim mesmo que ele recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. O Pedro está falando aqui, irmãos, preste atenção na situação desse momento aqui. A gente às vezes lê e não entende a situação, né? Mas a situação aqui é a seguinte. As mulheres estavam confessando a Jesus, algumas esposas, os maridos não. Naquele período, era muito raro uma mulher praticar uma religião cujo marido não praticava. Então isso era desafiador para a mulher. Então haviam algumas perguntas, a mulher estava questionando muito as mulheres, no sentido assim, olha, como é que a gente faz agora? A gente larga o marido para servir a Jesus e vai embora? A gente continua na fé lá com o nosso marido para não causar problema em casa? Ou a gente radicaliza e vai servir e o marido vai viver a vida dele para lá? Como que funciona isso? Pedro está ensinando aqui. O Pedro está ensinando a mulher a ser sábia. Submeta-se ao seu marido. E mais ainda, assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, perceba que está falando de um marido não cristão. Mulheres que se convertem e maridos não cristãos. Pedro não está dizendo assim, larga e vai viver a sua vida. Isso não tem ensinamento em parte alguma. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele ensina que a mulher precisa continuar casada, principalmente se o marido não se interpõe entre o relacionamento dela para com Deus e a religião praticada por ela. Pedro está ratificando aqui da mesma forma e está dizendo da mesma forma, a sua prática, a sua conduta vai mudar o jeito dele. Seja submissa a ele. É claro que, assim como nós somos submissos às outras autoridades,
Como assim? Desde que não nos mande pecar contra Deus. Você não é obrigado a se submeter ao seu marido se ele a está obrigando a fazer alguma coisa que não glorifica o nome do Senhor. Então você não está presa a esse tipo de situação. Eu já cansei de receber no gabinete maridos que se assentam e falam, a esposa está ali, acuada, sofrendo algum tipo de abuso psicológico, e o marido fala, ela não tem que ser submissa a mim, pastor? É até engraçado. Porque é como se nós tivéssemos um tipo de autoridade e fôssemos donos dessa pessoa, e não é assim que funciona. A submissão aqui está relacionada a como a igreja se submete a Cristo, é com alegria. Mas como Cristo governa a igreja? Com amor. Então uma mulher vai se submeter ao marido devidamente quando o marido amar a mulher como Cristo também amou a igreja. É como Paulo ensina. E o marido vai ter dificuldade para amar a esposa como Cristo amou a igreja, se a esposa também não se submete. Uma coisa leva a outra. Nós estamos falando aqui de feminilidade bíblica madura, e feminilidade e depois masculinidade madura também. Isso daqui é uma mulher madura, é uma mulher que entende o seu papel. Não está relacionada ao fato de ser subjugada ao ficar dentro de casa. E nós, preste atenção por favor, estamos ensinando as nossas filhas a não serem boas esposas no futuro. Nós estamos preparando as nossas filhas para que no futuro elas deem errado no casamento. Que isso, pastor? Eu sou um bom pai, ela vai procurar um homem... É claro, você é um bom pai porque ela tem uma boa mãe também. Você é um bom marido certamente porque você tem uma boa esposa. Agora, nós estamos ensinando as nossas filhas assim, olha, eu me lembro de ouvir irmãs falando assim, olha, eu não dou à minha filha nenhuma panelinha, nenhuma vassourinha. A minha filha vai ser uma empresária, vai ser assim. Tudo bem, não há problema, tem que ser mesmo, mas ela vai se casar, e ela não vai saber governar a casa. E você acha realmente que o marido vai permanecer com ela? Você acha que o marido deseja uma esposa que não consegue governar a casa? Eu não estou falando de governar limpando essas coisas não, mas ninguém governa uma casa como a mulher, porque ela foi separada para isso. E ninguém consegue manter uma casa como um homem. Eu não estou dizendo que as mulheres não são capazes de fazer isso, e nem que os homens não são capazes de arrumar a casa. Eu estou dizendo que nós temos papéis distintos, e que se fossem bem cumpridos, nós teríamos um outro tipo de sociedade, completamente diferente do que estamos vendo agora. Então, esposa, você pode ganhar o seu marido mesmo estando em silêncio. Simplesmente cumpra a palavra. Sabe qual é o problema? É que tem mulher que acha que vai ganhar o marido no grito. Ela acha que tem a responsabilidade plena de converter o marido. Aí sabe o que ela faz? Ela cola assim na cerveja dele, Jesus é o Senhor. Ela vai ouvir pregação em casa e coloca alto, o marido está dormindo, agora ele vai ser impactado por essa pregação aqui. Isso faz o marido criar repulsa da mulher. O marido está dormindo, de repente ele sente óleo escorrendo na testa dele. Ele abre o olho e a mulher ungindo o marido para ser salvo. A mulher está doida. Quem faz a obra da salvação é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A sua atitude não é debater com o seu marido. A sua atitude é ser a esposa que a Bíblia ensinou você a ser. É isso que muda todo o contexto, é isso que muda todo o conceito. Então, ainda que em silêncio, é possível que o seu comportamento possa impactar a vida do seu marido e obviamente dos seus filhos, de quem mais conviver com você. Porque se você foi transformada, lavada e remida, então talvez seja o tempo de você abrir o seu coração e compreender que é tempo de praticar isso. É difícil nós que temos pessoas na família que não são convertidas, é muito difícil mesmo. Mas a gente passa a compreender que essa obra da conversão é o Espírito Santo. Nós levamos a palavra aos ouvidos, mas quem leva ao coração é o Espírito Santo de Deus. E de fato a mulher sábia é capaz de edificar a sua casa. Então Pedro está ensinando aqui a esposa a uma prática, e ele vai chamar isso de beleza também. Perceba o versículo 2, ó. Mas por observar por observar seu modo de viver puro e reverente. Versículo 3. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. O marido deve dar glória nesse momento, porque Pedro está ensinando aqui às esposas e às mulheres, de um modo geral, que a beleza não está naquilo que o homem vê exteriormente. Pedro está ensinando aqui de forma muito aprofundada o tipo de beleza que um homem verdadeiro, um homem maduro, um homem masculino de verdade deseja. É uma beleza
que não se limita ao frisar dos cabelos, como ele está dizendo aqui. Não se preocupem com a beleza exterior obtidas com penteados extravagantes, joias caras ou roupas bonitas. Não, ele está indo muito além do que isso aqui. Irmãos, nós vivemos uma cultura muito diferente, muito diferente. A cultura mudou muito. Para entender esse tipo de ministração hoje, esse tipo de coisa, de leitura hoje, não é fácil não. Olha só, o mundo mudou muito. Antigamente, contrapor a cultura era quando alguém ia contra a um princípio que na maioria das vezes era judaico-cristão. Então até a década de 1960, a educação era muito diferente. Contrapor a cultura era ir contra um regime de liderança, de governo, baseado na palavra de Deus, baseado na Torá, por exemplo. Em 1960, irmãos, isso vai mudar. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai polarizar-se. Então nós vamos ter uma polarização entre o socialismo e o capitalismo. O capitalismo com os Estados Unidos da América e o socialismo com o RSS, né? Com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é a Rússia. Então nós vamos ver esse acontecimento no mundo. Essa polarização vai trazer diversas manifestações culturais. O que vai mudar a estrutura mundial. Se você não percebeu isso, hoje em dia, antigamente, contrapor era falar assim, não se conversava sobre aborto, por exemplo. Não se cogitava a possibilidade da legalização de aborto. E outra coisa, o sexo definia o gênero. Era quando dizia-se assim, olha, é masculino, é homem. Sexo masculino é homem, sexo feminino é mulher. Casamento é de fato heterossexual. Não havia discussão, não havia nada que não tinha margem para isso. Hoje mudou. Na mesma década de 1960, começou um movimento nos Estados Unidos da América para tentar revolucionar e bater de frente com isso, que foi o movimento hippie, que veio para poder trazer uma contracultura. Ao mesmo período, na Inglaterra, surgiu o movimento punk. Surgiram os punks, que era um estilo de manifestação contracultural, contra-governamental e contra a estrutura da família, como sempre foi. Agora, ser contra a cultura é ser cristão. Ser contra a cultura é pregar o casamento heterossexual. Ser contra a cultura é entender, dizer não para o aborto, por exemplo, mas a igreja tem dificuldade para poder entender isso. E, abrindo um parêntese aqui, recentemente a igreja abriu uma margem muito nociva para nós mesmos, sabia? Sabia que esse envolvimento da igreja com a política, principalmente a última política, as últimas eleições para governo federal, complicou muito a vida da igreja? Você sabia disso? Se você não sabia, preste atenção, a igreja tem liberdade em um estado laico, porque se compreende que a igreja é uma manifestação de fé, é uma religião. Mas quando nós vamos para um lado e manifestamos-nos politicamente, agora já não é mais uma manifestação de fé. A igreja tem uma ideologia. Manifestação de fé é laico no nosso estado, não pode ser censurado, mas ideologia pode. Desde que a igreja passou a manifestar-se ideologicamente, defendendo o partido A ou o partido B, ela passou a ser suscetível à censura. Porque agora ela está manifestando-se só ideologicamente. E em 2022 para cá, nós vemos manifestações de ambos os lados, que foi polarizado também o Brasil e a igreja de certa forma também. A igreja se apegou tanto às questões políticas que se esqueceu de sua manifestação de fé. Isso é um problema. Quantas famílias, irmãos, eu almocei com uma pessoa hoje que não conversa com parte da família porque não tem os mesmos pensamentos políticos. Acabaram-se os almoços de família no domingo por causa de manifestação política. Olha que ignorância, tudo crente se dividindo por causa da política. Então, a manifestação ideológica política é maior do que a manifestação de fé. E tudo isso, irmão, muda completamente o nosso jeito de pensar. A mulher também mudou o jeito de pensar. E não porque a Bíblia disse que era para ser feito assim. Outra coisa, Pedro não está dizendo aqui que está lançando uma moda nova, não. Pedro não está dizendo que a mulher ela não possa se vestir bem. Não, o que Pedro está dizendo é: não se detenha na aparência, busque a mulher de verdade, uma beleza interior. Pastor, mas o homem é visual, o homem ele gosta daquilo que ele vê. Então não ache ruim depois, quando as coisas começarem a ficar complicadas, porque você não vai conseguir manter sua beleza assim para sempre. O tempo passa.
E a mulher que busca se embelezar e busca a se aviltar apenas externamente, ela está fadada a perder tudo aquilo que ela tem com o tempo, porque o tempo passa para nós todos. Então não é possível se manter assim. E se você também está se relacionando com alguém hoje no seu namoro, porque essa pessoa te acha só muito bonita, saiba de uma coisa: um dia você não vai estar mais tão bonita assim. Isso é um fato. Vai demorar um tempo, mas esse dia vai chegar. E pode ter certeza, porque se você sabe que ele é assim, ele não vai ficar mais com você. Ele também vai deixar você. Você precisa se dar o respeito e entender a necessidade de você buscar uma beleza interior. A mulher tem que se cuidar, sim. A mulher tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, mas principalmente cuidar do seu espírito. Cuidar da sua vida com Deus. E Pedro está chamando a submissão, ou esse estilo de vida bíblico, de beleza interior. Agora é tempo talvez das nossas irmãs, e por que não os nossos irmãos, observarem dentro de si. E pensarem um pouco no estilo de vida que vivemos, irmãos, porque nós desejamos muito um avivamento que está pautado em um culto emocional, muito emocional. É bom, é maravilhoso. A gente lê livros sobre avivamento como O Mundo em Chamas, de Rick Joyner. A gente lê livros sobre a história dos avivamentos, lê sobre um monte de lugares que aconteceram coisas maravilhosas, nas Ilhas Hébridas, na China e etc. e tal, nas cruzadas de Billy Graham, desde 1949 para cá. A gente vê essas coisas acontecendo, é maravilhoso. Mas tudo isso tem que causar transformação nas nossas vidas. Avivamento deve ser sinônimo de mudança de comportamento. Em todos os sentidos. Avivamento não é só vir à igreja para poder sentir o poder de Deus e sair daqui com a mesma prática, com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, defendendo uma simples ideologia. Avivamento tem que mudar aqui dentro para que a vida mude aqui fora. Avivamento mudou a vida dos discípulos quando eles conheceram a Cristo Jesus, abrindo mão de tudo que tinham para viver a vida com o Senhor. Foi avivamento que Paulo sofreu, o que Paulo viveu, quando ele teve que abrir mão de tudo para padecer por amor a Cristo. Isso é avivamento. Avivamento é abrir mão de ser, por exemplo, como William Wilberforce, deixar de ser pastor, que era o sonho dele, para se tornar também um político, para ser também o grande abolicionista da história. Avivamento é abrir mão de quem nós somos para nos tornarmos quem Deus está fazendo de nós. Isso é avivamento. E se nós não entendermos isso na vida cotidiana, na vida ordinária, como é que nós vamos viver o sobrenatural, meus irmãos? Se dentro de casa nós não conseguimos ter um comportamento que agrada a Deus, se nas nossas vidas particulares nós não temos algo que de fato faça a diferença, como é que isso vai acontecer no seio congregacional? De fato valeria a pena as pessoas descerem aqui do estacionamento e já cheias do Espírito Santo e cantando e louvando e subirem em alegria, mas depois no dia seguinte, na segunda ou na quinta-feira, elas voltam a ser aquelas pessoas ranzinzas no local de trabalho? Chefes que abusam de seus empregados, donos de empresa que sonegam impostos e etc e tal. Mulheres que vêm à igreja e falam em línguas, homens que fazem aquele monte de coisa e depois têm conversas indecorosas no celular com outras mulheres porque eles querem testar os seus dotes sedutores. Acha mesmo que isso é avivamento? Acha que é avivamento ficar aqui na igreja e rolar pelo chão e chorar e ter um culto aqui até a meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã e depois falar, gente, que coisa linda, que bacana, mas sair e não ter absolutamente nada transformado nem aqui, nem aqui? E não entendermos a necessidade da dedicação de uma vida com Deus, de oração, em toda a extensão de nossos dias. Meus irmãos, avivamento tem a ver com a mudança do nosso comportamento também. E a mudança do nosso comportamento parte porque a nossa mente foi transformada, foi renovada. E agora nós não somos mais moldados por esse mundo. Agora nós somos moldados pelo caráter de Cristo, pela santa palavra de Deus. Então, minhas irmãs, observando isso daqui, as irmãs, para mim, as irmãs evangélicas cristãs, têm que ser as mulheres mais bonitas do mundo. Tem que ser as mais bonitas do mundo. Mas essa beleza, ela tem que começar aqui dentro. Se a beleza começar aqui dentro, o que você vai fazer aqui fora, são só ornamentos mesmo, não passa disso. Mas hoje nós vivemos a cultura da imagem. Hoje nós vivemos a cultura do copiar. Nós vivemos o período do romantismo. Sinto, logo existo. Depois passamos pelo iluminismo. Penso, logo existo. Agora vivemos o pós-modernismo. Me pareço, logo existo. E é muito isso. Nós não temos muito mais originalidade. Nós não buscamos mais, porque viver como a Bíblia é muito retrógrado.
Não tem graça. Não, nossa vida não é para ser moderninha a ponto de burlarmos as leis do nosso Deus. Nós estamos aqui para poder viver uma vida digna, para que o nosso Deus seja percebido em nós, para que Ele seja glorificado. Olha só, em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Olha só como Pedro, ele é enfático. Em vez disso, vistam-se da beleza que vem de dentro, que não desaparece. Sabe o que ele está dizendo? A beleza de fora desaparece. A beleza de fora dura só um espaço de tempo. Hoje eu tenho 45 anos e eu me lembro de quando eu tinha 15, 18 anos, como se fosse ontem. Passa rápido, as coisas mudam, o tempo passa. Você já encontrou com colegas da escola? Antigo? Eu já encontrei. Quando eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, se eu tiver assim, eu estou arrasado. São pessoas que têm uma vida devassa. Você já pensou isso também, né? Já pensou? Já olhou e falou assim, rapaz, esse moço ali, ele era o popular da escola. Ele era o namorador. Olha como é que está. O tempo não foi bom com ele. O tempo passa. O tempo passa. Monique e eu estudamos na mesma escola e nós nos lembramos dos populares da escola. E às vezes nos encontramos, porque moramos na região, nos encontramos, a gente olha e fala, gente, olha, era popular da escola, era o popular. O tempo passou. A pessoa ficou focada tanto no exterior, mas não cuidou daqui. E aí, vale a pena isso? Será que vale? Porque o tempo passa tão rápido. Por isso Pedro está ensinando a gente focar num tipo de beleza que não morre, que não é depreciada. É a que agrada a Deus. E ele continua dizendo no verso 5, olha, era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Olha como isso aqui é maravilhoso. O que Pedro está dizendo é o seguinte, eu não estou lançando moda. Eu não estou dizendo o que vocês vão fazer a partir de agora. Nós temos exemplos ao longo da história, meus irmãos. Nós podemos olhar para as mulheres, para os homens do passado e perceber como foi que eles viveram. Podemos olhar para as mulheres como vai ser citada Sara aqui. Podemos olhar para as mulheres como a esposa de Martinho Lutero, Catarina Vambora. Podemos olhar para Susana Wesley, mãe de Susana Wesley, por exemplo. Assim como ao longo da história poderemos olhar para os homens também. E perceberemos como foi que eles viveram, que estilo de vida. O Martinho Lutero era um monge, depois ele se casou com Catarina, porque ela sobrou. Você sabia disso? Ela sobrou. Ele tinha lá a ideia dele era casar os amigos dele, monge tudo, que saíram do romanismo agora e foram para o protestantismo, né? Que ainda não tinha essa nomenclatura e tudo, mas saíram. Aí foi casando todo mundo, as noviças iam saindo, ele foi juntando todo mundo. Na hora que ele olhou, tinha uma, mas não tinha ninguém. Sobrou eu. Casou com ela. Amou Catarina de tal forma que chegou a chamá-la de meu Abraão, no sentido de a pessoa que realmente fez diferença na minha vida, que me ajudou a sustentar a fé. Essa é uma esposa. Irmãos, de verdade, eu quero chamar a atenção das irmãs nesse momento, porque nós homens temos nosso papel, e talvez falar assim atribui muita responsabilidade para a mulher. Teve uma irmã que chegou para mim e falou, pastor, eu acredito que o senhor falar que a mulher é o termômetro da casa, traz muito peso sobre a mulher. Eu falei, irmã, e falar que o marido é profeta, sacerdote, ele é provedor e protetor, você acha que isso também não traz para o homem não? Você acha que o marido hoje, nos dias que vivemos, tem que tomar a posição que ele tem? Traz também para ambos. Mas se nós soubermos cumprir o papel que a Bíblia nos designa a cumprir, nos diz como tem que cumprir, isso vai ser muito mais fácil, uma vida de fato que glorifique o nome do Senhor. E você que é solteiro, saiba identificar a pessoa que glorifica o nome do Senhor. Saiba perceber quem é a pessoa certa para você não casar errado. Não, pastor, que isso? Ninguém casa errado, tudo é plano de Deus. Casa sim. É só você tomar o seu livre-arbítrio comum, a sua livre agência. É só você deixar, tem gente que fala assim, pastor, esse menino aqui tem que casar rápido, é novo, começou a namorar agora. Então assim, tem muito demônio. Não é demônio, irmão, é hormônio. E tem que controlar. Tem que ter autocontrole. Os meninos ficam assim mesmo. Eu vejo muitos pastores aí. A jovem crente não fica namorando muito tempo não, irmão. Tem que namorar o tempo que for necessário para descobrir quem são as pessoas. Pastor, mas não vai dar certo. Então nem começa a namorar. Nem começa.
Porque se você vai casar simplesmente para não cair no pecado do sexo fora do casamento, então é porque o seu relacionamento não está baseado de fato em uma ligação superior que vai glorificar a Deus, mas por uma atração física que você pode sentir por qualquer pessoa. E a pessoa com quem você vai casar não pode ser qualquer pessoa. É a pessoa da sua vida. É a pessoa que você vai envelhecer. É a pessoa que vai estar segurando a sua mão talvez no seu último dia. É a pessoa que vai dividir as contas com você, a educação dos seus filhos. É a pessoa com quem você não vai concordar em todas as coisas, mas sabe que se vocês chegarem a um consenso, a vida é muito mais fácil e muito mais tranquila. Casamento não é test drive para ver se eu posso ou não ser feliz. Casamento é algo instituído por Deus. Não obstante, quando perguntado sobre o divórcio, antes de responder, Jesus lembra sobre o casamento. Senhor, é lícito dar carta de divórcio? Não foi assim que Deus fez. Não foi assim que Deus fez. Deus criou o homem e a mulher, formaram os dois, uma só carne, e disse, vai da sua casa, sua parentela. Perdão, isso aí já é com Abraão. Ele chama a atenção para a união. Ele chama a atenção para o zelo mútuo. Agora, meu irmão e minha irmã, perceba aqui que nós temos exemplo ao longo da história, muitos. Agora a pergunta é, nós seremos exemplo ao longo da história? No porvir? Nós teremos pessoas que vão olhar para o nosso relacionamento passado, da nossa vida conjugal, a nossa vida de relacionamento, e vai dizer assim, eu vou seguir isso aí. A mulher talvez, como nós lemos sobre Susana Wesley, e fica as puritanas de um modo geral, e as mulheres olham para o passado e veem aqueles montes de nomes dos puritanos, aqueles homens que honraram e amaram suas esposas, e de repente será que os nossos filhos vão olhar e falar assim, realmente, eu quero ser um pai como o meu pai foi para mim. Eu quero o menino dizer, eu quero ser um marido como o meu pai foi para minha esposa. O seu filho pode dizer isso? É uma pergunta difícil, irmãos. A sua filha pode dizer assim, eu quero ser uma esposa para o meu marido como a minha mãe foi para o meu pai. É assim que eu quero ser. Pode dizer? É dura pergunta, mas é verdadeira, porque faz parte do nosso dia a dia, e Pedro está nos ensinando a como agradar a Deus, e tem exemplo, ele não está lançando moda não, irmão, duro é esse discurso, mas é verdadeiro. Está na hora da gente parar para poder pensar na vida cotidiana. A gente quando pensa em Deus, a gente já pensa logo assim, vou subir o Everest. Não, vamos subir o morro da nossa casa primeiro, vamos chegar primeiro. A gente não tem que pensar no pico do Everest, a gente tem que pensar um dia depois do outro, a gente tem que pensar no final da escada, tem que pensar de degrau em degrau. Considere que nesse texto, Pedro está replicando a fala de Paulo, tanto aos Efésios quanto aos Colossenses. Eles gastam bastante tempo falando sobre família, dada a importância da família e de sua estrutura basilar para a igreja, irmãos. O dever da igreja não é fazer homens e mulheres ricos. O dever da igreja não é curar todo mundo que está passando mal, que está doente. O dever da igreja é proteger os valores absolutos que a família tem para poder viver, porque primeiro a família, depois a igreja. A igreja precisa saber disso para proteger. Não obstante, quando Paulo escreve para Tito, ele fala para Timóteo, para Tito, ele ensina no capítulo 2, fala, Tito, fala para as mulheres mais velhas, ensinarem as mais novas como se comportar no casamento. As nossas filhas hoje têm outras heroínas, outras referências que são influencers em redes sociais, que suas vidas em particular não são exemplo para ninguém, mas os nossos filhos os tomam como heróis. A sua filha tem que te admirar, minha irmã. O seu filho tem que te admirar, meu irmão. Percebe que ele está falando assim, o que ele está dizendo aqui? Antes ele fala sobre, no versículo 4, ele trata sobre a beleza de um espírito amável e sereno. O Pedro realmente era casado. Ele sabe a importância de uma mulher amável e serena dentro de casa. Irmãs, estou falando agora como um homem casado. Vocês não têm ideia da importância de uma mulher serena e amável dentro de casa para nós homens. São tantos os problemas que enfrentamos, e se chegamos em casa,
e tem uma mulher rixosa, ignorante, bruta, homem nenhum quer voltar para casa no final do expediente. A gente precisa voltar para um lugar onde a mulher tenha sabedoria, que ainda que o homem não seja como ela gostaria que ele fosse, é o esposo dela e precisa ser tratado como tal. A consideração que nós temos aqui com relação a isso, é que de fato a mulher, ela é um termômetro para dentro da nossa própria casa. Eu sou casado, irmãos, e nós vamos completar 26 anos de casado esse ano, graças a Deus. Eu sei a importância da minha esposa estar de bom humor. Muda toda a nossa casa. Toda a nossa casa. Ela é sanguínea, minha esposa. Acho que também é um pouco fleumática. Eu acho que ela é tudo. Acho que tudo lá ela é. Um pouquinho de cada um. Mas às vezes o sanguíneo não está sendo filmado, né, irmãos? Eu estou compartilhando aqui. Mas em muitas conversas ao longo da nossa caminhada, eu percebi que isso faz parte dela também. E o esforço dela para se tornar mais tranquila. Homem é um pouco lento, irmãs. A gente não entende as coisas com gritaria, não. Não adianta gritar, não. A gente não entende nada. A gente pode até ficar olhando para vocês assim. Vocês vão terminar sem entender. Não entende nada, não. Ninguém dá ouvido à gritaria, não, irmão. Ninguém precisa de uma casa barulhenta. Ninguém precisa disso. Casa boa é uma casa que existe de fato uma mulher serena. Irmãos, se tem uma mulher serena e amável, dificilmente vai ter briga dentro de casa. Um homem não consegue brigar sozinho, a mulher consegue. A gente começa uma discussão, a gente sai, vai trabalhar e volta, ela está discutindo até aquele momento. Não para não, não para mesmo não. E manda mensagem. Na mensagem você já ouve o tom da voz dela na mensagem de texto. Você consegue ouvir a mulher falando. É verdade. O homem não consegue lidar com isso. Semana que vem nós vamos conversar sobre os homens. Então, minha irmã, use de sabedoria. Seja amável dentro da sua casa. Pastor, mas o senhor não conhece meu marido? Não conheço mesmo. É muito mais fácil falar, talvez, do que conviver. Mas o Pedro está ensinando que isso aqui é conselho. É conselho. Viva com amabilidade. Com sabedoria. Submeta-se naquilo que... Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Irmã, não está filmando, mas vai subir, né? Vai subir para o YouTube lá. Essa mensagem vai estar lá no YouTube. Está gravando, vai ser colocada lá. Uma coisa muito importante. Você é submissa ao seu marido. Tem mulher que é mais submissa ao pastor da igreja dela do que ao marido. Meu pastor mandou fazer isso, meu pastor mandou fazer aquilo, e o marido, ela é mulher, mas a gente não tem condições de dar essa oferta, não tem condições de fazer, não, mas é um voto que eu vou fazer. Minha filha, a Bíblia te ensina a submeter ao seu esposo, a Deus em primeiro lugar, e depois ao seu marido. É o seu marido que está ali sustentando na sua casa, não é o seu pastor. Você deve respeito ao seu pastor, claro, como a todas as pessoas, mas você deve honrar o seu esposo. O pastor diz assim, não, você vai trazer uma oferta de sacrifício. Se o marido não estiver, eu não sei que igreja você é, mas se o marido não estiver em comum acordo com você, não faça isso. Não coloque em jogo as finanças da sua casa, não coloque em jogo a paz no seu lar, não coloque em jogo a sua própria sabedoria de vivência, simplesmente porque você acha que vai ser abençoada se der o seu carro para a igreja. Não é assim que funciona de verdade. É necessário que entendamos a vida em cumplicidade, e não é fácil, mas é a melhor coisa para se viver, é um casamento harmônico. Você jovem, adolescente que está aqui, você tem que buscar isso desde o seu namoro. Desde o seu namoro. Harmonia, cumplicidade. E eu vou te dar mais um exemplo aqui. Pedro está falando isso aqui, a maior parte aqui são para as irmãs que converteram, cujos maridos não se converteram ao cristianismo. Entenda uma coisa, por favor. Isso aqui não dá margem nenhuma para você procurar namorado ou namorada fora da igreja. Você vai ter problema demais na sua vida. Muito, muito, muito problema. Pastor, mas isso é preconceito? Não, você tem ideais diferentes, perspectivas diferentes. Você tem uma visão de vida muito além. Você tem e a pessoa tem outra. Como isso poderá dar certo, irmãos? Pastor, mas o primo do tio, da minha sobrinha, da vizinha, da mãe dela, que mora lá no México, namorou com um não cristão e ele foi para Jesus, viu? Ô irmãos, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Eu estou dizendo que é um tiro no escuro.
Pastor, mas na igreja não tem ninguém para namorar. Fique sem namorar até que Deus coloque alguém na sua vida de verdade, que vai crescer com você, amar você, envelhecer com você. Irmãos, eu eu ia fazer 20 anos de idade. Eu não consigo ver, ela não está aqui, não está vendo, então os irmãos sabem que eu não estou fazendo. Eu não consigo ver minha vida sem a minha esposa. Como disse Martinho Lutero, a Monique é muito meu Abraão, muito. Muito. Minha vida era muito estranha. A Monique trouxe muita ordem em meio a um caos, de verdade. A Monique é exatamente a mulher que eu precisava. Ela é a mulher que eu precisava. Também é a que eu queria, mas é muito a que eu precisava. Eu jamais seria um pastor, eu jamais estaria aqui se eu não tivesse uma esposa como a que eu tenho hoje. Não teria condições. Eu quero muito ouvir os nossos jovens e adolescentes um dia dizer essas mesmas palavras relacionadas aos seus futuros cônjuges. Não abram mão, irmãos, da paciência. Espera o tempo certo. Minha irmã, muda a sua conduta dentro de casa. Se o seu marido não é convertido, olha, ore ao Senhor, coloque nas mãos do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não estou falando no caso, você está sendo espancada, isso não é nem assunto de gabinete não. Isso é assunto de polícia. Não precisa nem vir no gabinete. Pastor, o que eu faço? Meu marido está me batendo. Não precisa vir aqui, estou te aconselhando já. Vai direto da delegacia da mulher, denuncia, pede ordem protetiva, manda para fora de casa, porque não existe isso. Não, mas eu não posso me separar, porque a Bíblia diz, irmão, já quebrou a aliança há muito tempo quando bateu em você, minha irmã. Há muito tempo. Já não é casamento mais, é parceria. Casamento não é... Tem gente que mora na mesma casa, dorme em quartos separados, não conversa dentro de casa, mas não separa por causa da imagem da igreja. Já está separado há muito tempo, só não divorciou. Então, diante do Senhor, você não tem casamento nenhum. Não mantém intimidade com o cônjuge. Já está separado, está acabado. Ou você restaura isso aí, meu filho, ou você está enrolado. Porque você está vivendo uma vida de separado, mesmo estando debaixo do mesmo teto. Tem nada a ver com casamento. Leia sobre casamento, leia o que a Bíblia diz sobre casamento. Homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Homem casado. Mulher, submeta-se ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Mulher casada, feminilidade madura, masculinidade madura. Isso é casamento. As outras coisas nós inventamos. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela, quando praticam o bem, sem medo algum. Claro que nos nossos dias não há necessidade desse tipo de tratativa. O passado distante de nós, obviamente, isso era uma demonstração de honra e etc. e tal. Não é o nosso caso hoje, mas isso não exime o respeito. Absolutamente. Então, meus irmãos, a ideia é que para a gente ter um despertamento, para a gente poder resgatar um valor absoluto da santa palavra de Deus com relação a casamento e outras coisas mais, a gente tem que vir no simples. Pode parecer simples para nós, mas se não praticamos, é uma pedra de tropeço. Lembra do início, capítulo 2? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou pedra de tropeço. Se eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, então Jesus não é pedra de esteio, é pedra de tropeço. Porque eu tropeço porque eu sei que não deveria tropeçar, não deveria fazer o que eu faço. Que o Senhor seja para nós, irmãos, pedra de esquina, pedra angular, pedra de sustentação e não de tropeço. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos entender que a vida cristã, ela é mais simples do que a gente imagina. A gente quer sair por aí, soltando raio pelos olhos, falando línguas, não sou contra, não estou falando sobre isso aqui, não é? Mas com muitos poderes de cura, de profecia. A gente quer os dons, mas não quer o fruto. Dom é ferramenta, fruto é caráter. A gente quer viver o poder, mas não quer viver a simplicidade. Evangelho é simples. Simples demais, e a gente não consegue viver. Como é que a gente vai conseguir viver o sobrenatural? Feche os seus olhos, por favor. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, Tua palavra é uma palavra que nos ajuda, que nos inspira, que nos instiga, que nos direciona. Tua palavra nos fortalece.
tua palavra nos quebra também, Deus. Essa noite nós fomos muito quebrados, porque buscamos tão distante certas manifestações e certo estilo de vida, enquanto pertinho de nós ou em nossa casa, nós vivemos de forma tão contraditória. Queremos ir para as nações, mas sequer vivemos uma vida íntegra dentro de casa. Queremos ofertar e sermos ricos para fazer a obra, mas sequer mantemos a nossa própria casa. Oh, meu paizinho. Queremos ter uma vida de paz na igreja. Queremos que todos nos tratem bem, mas dentro de casa nem nós tratamos os nossos cônjuges bem. Como isso pode ser? Muda o nosso jeito de pensar e agir, para que a paz do Senhor de fato reine sobre as nossas casas. Oh, meu Deus, trata com as nossas irmãs nessa noite. Guarda o coração e a mente delas. Leva cativa ao Senhor e lembra a honra que é essa submissão, que não tem a ver com se pormenorizar, mas tomar o seu lugar de governanta para cuidar de seus filhos e marido e ser cuidada também, pois uma mulher forte demais, ela não pode ser cuidada, ela não se submete a ponto de ser amada o suficiente. Então, Deus, entra tudo em parafuso. Porque ela é forte demais e não aceita ser cuidada, não aceita se submeter, e o marido não consegue lidar com isso, e ninguém consegue cumprir o seu papel, e nós já sabemos onde isso vai dar. Quebra os nossos corações, para que cada um de nós cumpramos o nosso dever dentro de casa. Eu também entrego as nossas meninas, as nossas adolescentes, as nossas jovens nas mãos do Senhor, os solteiros. Guarda o coração deles, meu Deus. Não deixe que eles fiquem ansiosos com relação à pessoa que vai dividir o restante da vida com eles. Que eles possam saber que o Senhor já os está suprindo e nutrindo também. Que o foco seja o Senhor, para que quando a pessoa chegar, não haja expectativa sobre-humana, porque já somos completos no Senhor. Que a pessoa apenas compartilhe, ou que compartilhemos com a pessoa, ou que os irmãos compartilhem com a pessoa, tudo aquilo que o Senhor já tem feito com que eles se tornem. As nossas vidas são entregues nas mãos do Senhor. Rogamos tua misericórdia e graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido.